Como é bom nós podemos estar louvando ao Senhor, né? Porque só o Senhor, Ele é digno realmente de ser engrandecido, de ser exaltado, de demonstrarmos o nosso amor por Ele, pelas coisas que Ele fez para nós. Nós queremos agradecer a todos aqueles que estão ligados aí nas nossas redes sociais, assistindo o culto junto conosco, por motivo de não podermos estar todos reunidos no templo para estarmos cultuando ao Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Odilson Lima, e eu sou filho aqui da Igreja Batista Nova Jerusalém. Eu cheguei aqui na igreja ainda bem criança, e já tem aí mais de 30 anos que eu congrego na Igreja Batista Nova Jerusalém. E durante todos esses anos, a gente passa por muitos momentos que às vezes são bons, às vezes são ruins. Então, dentro da história da igreja, é assim, há momentos de muita felicidade, de muita alegria, como também há momentos que não são tão bons, né? Às vezes a gente lembra das nossas grandes épocas de campanhas evangelísticas, né, onde a igreja fechava aqui o quarteirão e uma multidão de pessoas vinham para assistir o culto na frente da igreja, e muitas pessoas se rendiam ao Senhor ali, se convertiam, e a igreja crescia. E também teve momentos ruins, onde muitas igrejas entrou heresias, e muitos mercenários entraram na igreja realmente e implantaram doutrinas que não vêm de Deus, e que esses são tempos difíceis. Nós sabemos que nós temos sempre essa importância de estar no templo, de estar cultuando junto, de congregarmos, né, de estarmos em comunhão. No passado, a presença de Deus era no tabernáculo, quando ali ainda no deserto eles levantam a tenda do tabernáculo e a presença do Senhor enche aquele lugar, e aquele lugar se torna o lugar onde as pessoas congregavam por causa da presença do Senhor. E lá no período do rei Davi, então ele decide que quer construir um templo ao Senhor, né? Ele não consegue, mas o seu filho consegue aí construir o templo, e também aquele local foi cheio da glória do Senhor, e era o local onde se podia dizer: ali é a morada do Senhor entre os homens. Bom, a importância do templo hoje, do templo físico que nós temos, ele não tem aquela mesma importância, porque hoje o templo do Senhor é a sua vida. Todas as pessoas que já aceitaram a Jesus como Salvador pessoal, elas passam a ser templo do Espírito Santo. O templo físico hoje da igreja, ele é importante para que a igreja possa congregar. Isso é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Em geral, a gente dá muita importância para uma coisa quando a gente perde aquela coisa, né? Então, hoje, como a gente não pode estar junto, congregando, a gente aí sente falta, né? Sente falta de estar junto com os irmãos, de louvar ao Senhor junto com os irmãos, né? O próprio Davi, no Salmo 122, ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Então a gente fica alegre quando a gente vem à casa do Senhor, né? Então, essas coisas aconteceram no passado e acontecem nos nossos dias. A gente ainda não tinha visto, eu pessoalmente ainda não tinha visto um tempo tão difícil, né? Como uma criatura tão pequena, invisível aos olhos humanos, é capaz de provocar um dano tão grande, não só no nosso país, mas como em todos os outros países. E a gente vê esse dano na vida das pessoas, por causa da morte de seus familiares. Nós vemos dano na área econômica dos países, né? Muitas pessoas passando necessidade, muitos países inteiros passando necessidade por causa disso. E dentro da igreja, a gente vê também danos causados que esse pequeno ser provoca na vida da igreja. Por quê?
Porque algumas pessoas ainda não entenderam que elas é que são o templo do Espírito Santo, mas acabam dando mais importância ao templo físico, à construção física e ao congregar. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas acham que só precisa ler a Bíblia quando vão ao templo. Só precisam cantar louvores ao Senhor quando vão ao templo. Só precisam orar quando vão ao templo. Aí não tem o templo, o que acontece? As pessoas começam a ter problema. E por isso nós vemos tantas mortes espiritual, tanto fraquejar na fé, tanta frieza. Nós temos, aqui na nossa cidade, por exemplo, nós temos igrejas que estão totalmente paradas. Pastores que abandonaram suas igrejas, igrejas que abandonaram seus pastores, irmãos que abandonaram uns aos outros, porque não tinham entendido o real propósito de congregar e o real propósito de cultuar ao nosso Deus, né? Então nós vemos aí que a igreja, ela tem sim essa característica de estar congregando, né? E nós vemos aí essas coisas que são acontecimentos na vida da igreja e que não são para destruir a igreja. Se Deus permitiu que um ser tão pequeno, minúsculo, invisível aos olhos humanos tivesse tanto poder de causar tantos danos, mas Ele está no controle. E Ele sabe todas as coisas. E por isso nós precisamos saber que Deus está no controle de todas as coisas. Por que nós congregamos? Abra suas Bíblias lá nos Salmos, também no Salmo 133. Por que nós congregamos? Primeiro, porque é agradável ao Senhor que o povo de Deus congregue. No Salmo 133 diz o seguinte: ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Ou seja, é desejo de Deus, é agradável a Deus ver o seu povo unido, ver o seu povo junto. Então, desde o começo do cristianismo, nós vimos que o povo de Deus se reunia nas casas, se reunia na sinagoga, nos lugares para onde ele ia, eles se reuniam. Jesus se reunia as pessoas que o seguiam, compartilhava com elas a sua vida, vivia ali junto com elas, porque é agradável ao Senhor estar juntos, né? Graças a Deus, a nossa comunhão, ela não foi quebrada totalmente, porque, louvado seja Deus, Deus criou uma equipe que não existia na igreja antigamente, que é a equipe pessoal da mídia, né? O grupo de mídia é um grupo abençoado, porque são eles que estão agora promovendo a comunhão dentro da igreja, através do grupo de WhatsApp, através do Face, através das outras mídias, são eles que fazem com que a igreja esteja unida, transmitindo as informações, transmitindo textos bíblicos, fazendo pequenos estudos, né? E outras coisas assim, para que a igreja continue unida, né? Através da comunhão nós podemos ter vivência, ter experiência e compartilhamento de vida. É através da comunhão que nós temos isso. Se as pessoas simplesmente aceitassem Jesus e cada um fosse viver a sua vida isoladamente, as pessoas não teriam como crescer espiritualmente. Porque nós crescemos espiritualmente quando a gente tem comunhão com os outros. Quando a gente vive em comunhão com os outros. Porque todos nós estamos num processo de santificação. Ninguém aceita Jesus e passa a não ter mais pecado e simplesmente não pecar mais. Na verdade, todos vão estar nesse processo de santificação. Lá em João 17, você pode abrir sua Bíblia lá? João 17.
Diz o seguinte, Jesus está falando aqui, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o desejo do Senhor Jesus é que a igreja seja santificada. Seja santificada através de quê? Da verdade. E o que é a verdade? A própria palavra, ou seja, a própria Escritura é a verdade. Então, a Escritura, ela tem propósitos para a vida da igreja, que são necessários nós conhecermos esses propósitos da Escritura. Por quê? Porque se você pegar simplesmente a Bíblia, fechar e guardar ela em um lugar, ela vai ser apenas um livro cheio de letras, sem sentido nenhum. O que está contido na Bíblia passa a ter sentido quando nós nos apropriamos dessa palavra, quando nós nos alimentamos, quando nós estudamos, quando essa palavra passa a ser algo que vai produzir a diferença na nossa vida. E não simplesmente mais um livro guardado, né? Então, nós precisamos conhecer mais a palavra do Senhor, conhecer mais o que está escrito e aprender uns com os outros. Porque se todo mundo entendesse a palavra exatamente igual, nós não teríamos tantos teólogos falando de maneiras diferentes. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Mas a gente precisa compreender essa palavra para que ela haja na nossa vida, para que ela tenha função na nossa vida realmente. E às vezes, aquilo que o Senhor revela a alguém através da sua palavra, não revela a outro, porque Ele quer que aquela pessoa que compreendeu aquela palavra, ensine o outro que está perto. E assim, mutuamente, a igreja vai crescendo. Por que as nossas igrejas batistas têm tanta preocupação em estudo? Se você verificar, a maioria das nossas reuniões não são de cultos, são reuniões de estudo. O maior período que a gente passa na igreja é escola bíblica dominical. Fazendo o quê? Estudando a palavra do Senhor. Quando a gente vem para a igreja no meio da semana, nós vemos também para um estudo de lideranças, é aberto para toda a igreja. Para quê? Para a gente aprender mais da palavra do Senhor. Quando nós vamos ao PGM, qual é o propósito fundamental do PGM? Também é estudar a palavra do Senhor, ter comunhão uns com os outros, estudando a palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que vai causar diferença nas nossas vidas. É ela que vai transformar as nossas vidas e que vai fazer esse processo de santificação nas nossas vidas. Abre as suas Bíblias lá para 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Veja as finalidades que a palavra do Senhor tem na vida da igreja. São muitas e são reais. E a gente vai conseguir isso através do convívio uns com os outros, do ensino mútuo uns com os outros, de troca de experiência espiritual uns com os outros. A palavra de Deus diz que, primeiramente, ela é uma palavra útil para ensino. Só que quem irá ensinar se não tiver quem primeiro estude? Porque ninguém consegue ensinar algo se ele primeiro não tiver estudado, ele não tiver conhecimento sobre aquilo, sobre o assunto. Se ele não dominar o assunto, como ele vai ensinar? Então, ele precisa ensinar. E aí, nós vamos parar para pensar que nós precisamos entender primeiro, lá Salmo capítulo 1, onde ele diz que o homem ele é feliz quando ele medita na palavra do Senhor todos os dias.
Ou seja, todos os dias esse homem vai lá e está lendo a palavra do Senhor, está entendendo, está meditando sobre a palavra do Senhor para a sua vida. E isso o Senhor vai ensiná-lo e a palavra do Senhor vai estar nele. Nós precisamos aprender primeiro para ensinar, nós precisamos compreender melhor a palavra do Senhor para ensinar. Então, esse é um pré-requisito da palavra do Senhor, é ensino, ela é útil para o ensino, mas quem vai ensinar precisa também conhecer, precisa ser ensinado pela própria palavra, para poder administrar essa palavra aos demais irmãos, né? Nós precisamos conhecer mais uns aos outros. A segunda coisa que diz aqui a respeito da palavra é que ela é útil para repreensão. E repreensão é uma coisa muito importante para as nossas vidas. Só que a gente tem que ter muito cuidado com a forma que a gente repreende. Porque na maioria das vezes, sabe o que acontece? Na hora de repreender algo que está errado, em vez da pessoa apontar para o erro que está sendo cometido, a pessoa aponta para a pessoa que está cometendo o erro. Vocês compreenderam? Em vez de apontar para o erro e ajudar aquela pessoa a sair do erro, a pessoa aponta para a pessoa. Às vezes, irmãos, olha, durante esses anos todos na igreja, eu aprendi uma coisa, que a gente precisa ter muito cuidado com como a gente trata o pecado dentro da igreja. Porque, às vezes, a revelação de um pecado é mais danosa que o próprio pecado. A forma que é revelado o pecado é mais danoso à igreja do que o próprio pecado em si. Por quê? Porque é apontado para a pessoa. E aqui a repreensão não é para você apontar para a pessoa. Por exemplo, eu tenho pessoas na minha vida em que eu posso falar tudo o que acontece comigo, sem receio nenhum. Porque eu conheço essas pessoas desde criança e eu posso contar para elas e eu tenho certeza que elas vão me apontar aonde é que eu estou errando. E não vão apontar para mim e dizer assim, tu está errado. Vocês compreenderam? Mas vai me apontar aonde eu estou errando para que eu possa corrigir. Aonde eu posso melhorar? Então, repreender é fazer isso, é mostrar àquela pessoa aonde está o pecado, aonde está o erro. Vocês compreenderam? É isso que é preciso fazer. Porque o que acontece? Às vezes, a forma de repreender, a pessoa repreende aqui falando para outros. Olha, fulano está cometendo isso e isso. Aí já não é mais uma repreensão, já é um fuxico. E aí vai causar danos à igreja, porque aquela pessoa ali, imagina que pode ser que não seja da forma que aquela pessoa entendeu, e ela fala para outros, e aquilo vai se espalhando, e como aquela brincadeira do telefone sem fio, em que a pessoa diz assim, roubou um ovo, e depois o outro diz, não, foi 2 ovos, não, roubou o galinheiro inteiro no final, matou as galinhas e roubou o galinheiro, porque o fuxico, ele acontece isso, ele vai sendo aumentado durante o tempo. Então, o que nós precisamos fazer na repreensão, é abraçar o irmão e dizer assim, meu irmão, olha só, o que está acontecendo aqui na sua vida, olha só as coisas que vão acontecer na sua vida de ruim, pelo fato de você estar fazendo dessa forma, e isso ele vai fazer baseado dentro da própria palavra, porque é isso que a palavra quer, não é baseado em conceito de filosofia, ou conceito de outras pessoas, mas essa repreensão tem que ser baseado dentro da própria Escritura, daquilo que o Senhor já ensinou, porque o primeiro passo foi ensinar. Se a pessoa agora sabe, então ela sabe identificar aonde está o problema, aonde está o erro, então ela vai ter capacidade de chegar com o irmão que está do lado dela e mostrar, olha, meu irmão, eu te amo muito, mas olha só o dano que você pode causar aqui.
o dano que isso vai causar na tua vida, ou o dano que isso vai causar na vida das pessoas. Então, repreender é isso, é mostrar para a pessoa aonde ela está errando, né? Aí a gente tem que ter cuidado nessa questão do confessar, né? Porque há alguns lugares dizem assim, não, é preciso confessar, né? E aí eu ouvi outro dia uma história de que um irmão acabou de se converter e disse assim, agora você precisa chegar com a sua esposa e confessar seus pecados. E aí esse cidadão chegou na casa dele e disse assim, mulher, eu preciso te confessar, porque me disseram que precisava confessar, e eu quero te confessar que eu te traí. E acabou o casamento. Vocês compreenderam a ideia? Essa é a ideia equivocada. Uma ideia equivocada. Então, para quem você vai confessar? Você precisa saber se essa pessoa tem condições de te ajudar, tem condições de te mostrar o caminho, tem condições de te mostrar dentro da palavra do Senhor aquilo que é correto. Agora nós vamos falar sobre correção, porque a palavra também diz assim, que além dela repreender, ela é útil para corrigir. Corrigir é diferente de repreender, por quê? Porque na repreensão você mostrou qual é o erro, e na correção você vai mostrar o que é o correto, ou o que é que a pessoa tem que fazer, mostrar qual é o caminho que a pessoa precisa seguir. É diferente daquela correção do professor, né, que pega a prova e ele só fica dizendo, está certo, está errado, está certo, está errado, está certo, está errado. É diferente disso, porque essa correção aqui é você mostrar o que é correto. Mostrar que aquilo que a pessoa está fazendo estava errada, mas mostrar qual é a coisa que aquela pessoa precisa fazer. Como ela vai sair daquele problema. Indicar qual é o caminho. Vocês já viram que numa história em que Pedro, ele foi salvo da prisão por um anjo, e aí a princípio ele acha que está sonhando, né? Ele acha que é um sonho. Só depois que ele está na rua ou no caminho, é que ele percebe que aquilo ali é verdade, e que realmente tem um anjo ali. E eles já percorreram um caminho. E a partir dali o anjo deixa, e Pedro então vai seguir para a casa de Maria. Por que Pedro sabia que ele precisava ir para a casa de Maria? Porque o anjo já havia andado com ele uma parte do caminho, ou seja, ele já tinha indicado qual era o caminho a seguir. Por isso não era mais necessário o anjo estar com ele. Não era mais necessário o anjo ir até na porta de Maria, porque o Pedro já havia entendido qual era o caminho, porque o anjo havia lhe mostrado. O anjo lhe tirou do problema, arrancou-lhe daquele problema e o conduziu por um caminho até que Pedro soubesse qual o caminho a seguir. Então, corrigir é isso, é pegar o irmão, mostrar que ele está errado ali em algum ponto, indicar qual é o caminho e seguir com ele até que ele entenda o caminho a ser seguido, para que ele possa seguir o caminho correto. Ele precisa saber qual é o caminho correto. Quem vai ensinar precisa saber exatamente o que está fazendo, porque senão olha só o que vai acontecer. Vamos para Mateus 15, 14. Mateus 15, 14. Deixai-os, são cegos, guiando e guia de cegos. Ora, se um cego guiar o outro cego, cairão ambos no buraco, né? Se um cego tentar guiar o outro cego, antes vão cair no buraco.
Então, aquele que vai ensinar correção, ele precisa saber qual é o caminho. O anjo sabia qual era o caminho que ele precisava levar Pedro. Então, quando você vai corrigir uma pessoa, vai ensinar qual é o caminho correto, você precisa saber bem qual é o caminho, baseado dentro da palavra do Senhor, baseado dentro da Escritura. Para onde aquele irmão precisa ir? Qual é a direção que ele precisa ir? Quais as atitudes que ele precisa tomar a partir daquele momento? Para que ele possa ficar bem. A palavra do Senhor também diz lá em Timóteo, em 2 Timóteo 3,16, que a palavra também é útil para a educação. Algumas traduções dizem que ela é para a exortação, né? Para exortação. E é interessante que às vezes a gente confunde todas essas palavras, né? Repreensão, correção, exortação, como se tudo fosse a mesma coisa. Mas na verdade exortação é animar, é incentivar, é alegrar o coração daquela pessoa. Ou seja, se você conseguiu tirar a pessoa do problema, conseguiu identificar qual é o caminho que a pessoa precisa seguir, agora você precisa animar essa pessoa, incentivar para que ela permaneça naquele caminho. Por quê? Porque o ser humano, ele é muito ávido por errar. Muito ávido por errar novamente, a cair no mesmo erro. Quando Jesus deixa os discípulos voltam a fazer o quê? A mesma coisa que eles faziam antes, eles voltaram lá para pescar novamente, Jesus foi lá de novo com eles, como quem diz assim, eu vim aqui ver o que vocês estão fazendo, vocês estão pescando de novo. Eu já tirei vocês daqui, já transformei vocês em pescadores de homens, mas agora vocês voltaram para cá para pescar de novo. Então Jesus foi ali para animar, incentivar aquelas pessoas a seguir no caminho correto. A partir daí vocês veem de novo Pedro pescando? Só almas. Não vê mais Pedro pescando num barco com os seus irmãos. Porque às vezes as pessoas estão vivendo de uma forma ruim diante de Deus, mas elas têm aquela tendência de voltar ao mesmo erro sempre. Então, aquele que instrui, aquele que repreende, que corrige, ele precisa incentivar, animar aquele irmão, para que aquele irmão permaneça no caminho correto. Sempre perguntar, e aí, meu irmão, como é que vai as coisas? Você vai bem? Você vai fazendo os propósitos que você fez? Você vai seguindo no caminho que nós vimos que é o correto a seguir? Para incentivar o irmão a fazer as coisas da maneira correta, né? Vamos lá para Hebreus, capítulo 3. Versículo 13. Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Diz o seguinte: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, né? A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Vocês compreenderam? Ou seja, eu preciso animar meu irmão a cada dia, porque todo dia é uma luta diferente, e precisamos animar-nos uns aos outros cada dia, para que aquela pessoa não fique viciado àquele pecado, ou ao erro que estava cometendo, para que o seu coração não endureça, porque às vezes acontece o seguinte, às vezes a pessoa peca numa coisa, e ela pede perdão a Deus, depois ela vai lá, peca de novo, e ela pede perdão, e depois ela vai, peca de novo, e daqui a pouco, ela começa a achar que aquilo ali é normal. Porque o que está acontecendo? O seu coração está endurecido, e ele está enganado pelo pecado.
Então é para isso que serve a exortação, animar, incentivar o irmão a seguir no caminho correto dentro da palavra do Senhor. Vamos ainda para Efésios. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 19 até o 21. Efésios, capítulo 5, do 19 ao 21, diz assim: falando entre vós com salmos e entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então aqui a palavra do Senhor está instruindo como a gente vai exortar as pessoas, através do incentivo, através do louvor, falando com os irmãos, através de cânticos espirituais, entoando cânticos espirituais, que é o que fazemos sempre no início dos nossos cultos. Para que serve o louvor? Para animar, irmãos, para animar as pessoas. Porque às vezes a pessoa está triste, e o que acontece? O que ela precisa fazer para se animar? Cante louvores, exalte o Senhor. Com certeza as coisas vão melhorar. Tem um ditado popular que diz assim, que quem canta, seus males espanta, né? Quem canta, os seus males espanta. Então o Senhor está dizendo o seguinte, olha, louvem mutuamente, reúnam-se e cantem louvores ao Senhor, recitem salmos, né? Hoje a gente já quase não vê as pessoas recitando poemas na igreja, né? Eu lembro quando era criança, quando tinha apresentações especiais, tinha os momentos de poesias, né? As pessoas vinham para declamar poesias, baseadas em textos bíblicos. As senhoras faziam aquele jogral, né? De palavras, e cada uma ia falando, uma após a outra, e aquilo era uma grande poesia sendo falada ao Senhor. Isso incentivava a igreja. Os próprios corais, né, quando cantavam, não é diferente quando tem um coral na igreja? É diferente, o som é diferente, a melodia é diferente, a animação da igreja é diferente, quando a gente vê as pessoas louvando ao Senhor. As pessoas estão incentivadas, as pessoas estão motivadas a estar louvando ao nosso Deus, né? Para isso serve, então, a palavra do Senhor, para nos alegrar, né? Para nos incentivar, para que possamos prosseguir dentro da palavra do Senhor, conforme aquilo que Deus quer. Quais são os benefícios, né, que traz para a igreja, né? Quais são os benefícios gerados para a igreja? Nós vamos lá para João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, dos versículos de 7 a 11. João, capítulo 15, versículos de 7 a 11. Se permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiseres, e será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torne meus discípulos. Para como o Pai me amou, também eu vos amei, permaneci no seu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito muitas coisas, para que a minha alegria seja em vós, e a vossa alegria seja
completa, né? Então, olha só os benefícios de congregarmos junto, né? O benefício de estarmos juntos, de guardarmos a palavra do Senhor a cada dia, de nos aprofundarmos no conhecimento, de nos incentivarmos a prosseguir na fé, a santificação a cada dia. Então diz que se a palavra do Senhor permanece em nós, a gente pode pedir o que a gente precisa e será concedido. Se a palavra é guardada no nosso coração, isso demonstra que nós o amamos e Ele permanece no seu amor por nós, assim como Ele permanece no amor do Pai, né? E isso é para que a igreja seja feliz, para que a igreja tenha alegria, e que a nossa alegria seja realmente completa. Lá em Romanos 6:22, ele diz que nós já fomos resgatados, nós já fomos tirados, nós já passamos para um outro lado, nós já saímos da escravidão do pecado e já fomos transformados. E agora nós precisamos frutificar, é isso que ele está dizendo, a palavra do Senhor, assim, para que nós pudéssemos dar muitos frutos, seja cada dia demonstrando frutos realmente ao Senhor. E por fim, né, lá no texto de Romanos diz, e por fim, a vida eterna. Infelizmente, na pandemia, muitas pessoas se perderam. Muitas famílias perderam seus entes queridos. E não morreu só pessoas não crentes. Pessoas crentes também morreram. O Senhor, com certeza, dentro da sua grandeza e da sua soberania, disse assim, eu vou logo trazer esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, porque são meus. E eu os quero junto de mim. Eu sei que a gente sofre. As pessoas que perdem seus entes queridos sofrem. Todos nós um dia já perdemos alguém que nós amávamos. Mas nós devemos saber que em tudo, aqui na palavra do Senhor diz assim, que nós devemos dar graça em tudo ao Senhor. Porque Ele é o Rei soberano das nossas vidas. E nós precisamos amá-lo. Nós precisamos conhecer a sua palavra. Nós precisamos ajudar as pessoas a estar no caminho certo, incentivar as pessoas a fazer as coisas boas, para que a nossa alegria seja completa no Senhor. Amém.